Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando agora a edição 550 do programa Espírita Semear, trazendo conteúdo de primeira qualidade e formulando votos de que você e sua família estejam com saúde e em paz. Jesus conosco sempre. Na edição de hoje, você confere a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 11, versículo 27, com o tema Pai e Filho. Moacir Camargo, no encontro com Jesus, comenta sobre Prisca e Áquila em seu encontro com Saulo, em mais um momento memorável do Evangelho. Adeilson Nunes segue conosco com o quadro Momento com Leon Denis, comentando o livro Depois da Morte, com informações preciosas abrindo nossa visão para a realidade da vida após a morte do corpo físico. O Minuto com Maíse hoje trata de uma mensagem de alento e de fortalecimento para as nossas almas, um convite para que possamos enxergar o bem sempre. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Então você já sabe, fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Pai e Filho. Mateus, capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Observemos, meus irmãos, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ora, no plano relativo, lógico, porque só Deus é absoluto, Jesus é o pleno Senhor dos mundos sob sua jurisdição, condição que lhe foi outorgada inclusive pelo Pai. Da mesma forma de um grande proprietário, Deus confia a administração de parte dos domínios a seu Filho. Falamos dos mundos porque Jesus mesmo é quem diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso está em João 10,16. Desta forma, sabemos que Jesus organizou o mundo em que vivemos e é Ele quem preside a programação de todas as experiências. Por meu Pai, por essa expressão, somos levados a refletir na magnitude da percepção de Jesus e de sua inabordável autoridade, pois inteligentemente nesse contexto de expressão, por meu Pai, fica claro que Jesus está falando de algo que naquele momento, e inclusive para muitas pessoas nos dias atuais, só Ele, Jesus, pode entender em plenitude de conceito o Pai. Entendemos que Jesus assim o fala porque, nesse momento, Ele está falando de um Pai, de um Deus que Ele, por ser um ser crístico, entende. Mas nós ainda vamos demorar um pouquinho a chegar no conceito. De nossa parte, referimos-nos com simplicidade a nosso Pai, até que a evolução, obviamente, porque estamos em processo de crescimento,
reencarnação a reencarnação, nos projete ao entendimento cósmico da divindade que Jesus nos faz mostrar em sua afirmativa. Jesus falava num plano de conhecimento maior, por isso utilizou meu Pai, de responsabilidades superlativas. Dizemos nosso Pai, contudo, estamos longe de compreender o legítimo significado dessa expressão. E prossegue Jesus: e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Cada pessoa, nas suas aspirações e no que é, constitui um mundo em si mesma. E até parentes mais próximos, apesar de tudo que nos dizem, permanecem como mundos impenetráveis para nós. Assim, só o Pai conhece o Filho. Nós apenas imaginamos o que ele é, tudo dentro de acanhada evolução. Dada a ignorância que portamos ainda, o Mestre não nos é integralmente conhecido. À medida que crescemos espiritualmente, Jesus crescerá em nosso conceito. E Jesus prossegue novamente: e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Filho, obviamente, surge do Pai. É aquele que assimila e identifica os valores do seu Criador. Sem dúvida, cada um de nós guarda na faixa evolutiva que lhe é própria os conhecimentos que recebe de Deus. E são estes conhecimentos que nos capacitam a refletir nas linhas de união com Ele, com Deus, abrindo-nos condições de conhecê-lo melhor, em decorrência da ampliação da fé que se estende. E Jesus conclui dizendo: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Observamos que através dos tempos a ideia de Deus vem evoluindo. Senhor dos exércitos, como está em 1 Samuel 15:2, Deus de vingança, como está em Ezequiel 25:17, Juiz da terra, como está em Salmo 94.2, Pastor, como está em Salmos 23:1, Pai, Mateus 6:9. Esta designação só figura no Novo Testamento com Jesus, e amor em 1 João 4:8. No caso, Jesus, como o Filho, tem sua vontade plenamente identificada com a vontade divina, e assim, como instrumento do amor que com ele se dinamiza, goza da faculdade de trabalhar junto de todos aqueles que, dentro de sua percepção, se fazem aptos a se dispor a conhecer o Pai, consoante o que nos mostra a boa nova: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Mateus capítulo 7, dos versículos 7 e 8. Portanto, meus irmãos, nos esforcemos para entender e atingirmos a intimidade com o Deus Pai. Assim agindo, cada vez mais o Evangelho fará parte de nossas vidas. Muita paz. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus.
Você está convidado para um momento de reflexão e transformação. De 29 a 31 de agosto de 2025, acontece o Seminário Espírita Paraibano, com o tema Tempo de Autoencontro. O evento traz presenças confirmadas de grandes nomes como Alexandre Fontoura, Joédila Rodrigues, Maíse Braga e Rossandro Klinge. E será realizado na Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa. O seminário é uma oportunidade ímpar para a conexão consigo e com os ensinamentos espíritas. Garanta já a sua inscrição. Mais informações no site da Federação Espírita Paraibana. Não perca! É tempo de esperança. É tempo de semear. E agora, no programa Semear, Moacir Camargo nos traz mais um dos inesquecíveis encontros de Jesus. Prezados amigos, o nosso encontro com Jesus. No programa anterior, nós falamos de Joana de Cusa, do encontro de Joana de Cusa com Cristo, que possivelmente não foi na Terra, né? Mas em outro, nós não sabemos onde. Mas é um espírito que veio com grande progresso para dar exemplo. E ali citamos também nesse programa outros cristãos que vieram além dos apóstolos, que também entre eles nós citamos Prisca e Áquila. Até num dado momento eu fui falar aqui, falei o contrário, eu falei que Prisca era ele, não, Prisca era ela, e ele e Áquila, casal que vai conhecer Paulo quando Paulo foge para o deserto, se distancia para uma preparação talvez involuntária, só depois que ele vai perceber que aquilo era uma preparação para ele, e encontra esse casal. Esse casal querido, até citei que eu vi um filme recentemente sobre Pedro, e o filme fala sobre eles, sobre os dois, o casal. No filme, Prisca é Priscila, e portanto não era Prisca, não era ele, e sim ela, né? Como nós falamos no programa. E eles são citados no Novo Testamento, e que depois de tudo isso, depois que Paulo vai estar com eles, depois que Paulo aos poucos se revela a eles, onde eles estavam ali fugindo, por também terem a profissão semelhante à de Paulo, tecelões, mas estavam fugindo de um certo agressor aos cristãos, daquele que estavam diminuindo o trabalho do mestre na terra. E era Saulo, né? E eles vão encontrar com Saulo exatamente no deserto, na mesma profissão e no mesmo local. E tem todo aquele clima de dificuldade, de início deles, porque eles percebem quem é Saulo. Aliás, Saulo percebe quem é eles, quem são eles ali junto. E Paulo vai aos poucos se revelando. Então, por que nós estamos trazendo esse casal agora aqui? Para exatamente falar do encontro deles com Cristo no trabalho. Vamos pegar o exemplo de Priscila e Áquila, exatamente para falar do trabalho no bem. Às vezes é preciso, no conflito em que nós encontramos aqui no dia a dia, né? Na casa espírita, no conflito em que nós estamos tendo com alguns irmãos que não compreendem o Cristo ainda, que não conhecem Jesus, é necessário que a gente, para não criar contendas ou para não sofrermos, às vezes até uma interrupção da nossa missão na Terra, é preciso se afastar um pouco, não fugir da proposta do Cristo, mas recolher-se no silêncio, recolher-se no tear, né, ali abençoado, recolher-se para não conflitar ainda mais, porém, ao recolher-se, continuar com Jesus. Porque ficar no ambiente conflitando, piorando a situação, quando nós não vemos solução imediata, o bom senso e o amor, o conhecimento da vida imortal, da imortalidade da alma, o conhecimento de que tudo tem seu tempo. Sabe, na prática mesmo, falando aqui, sabe quando a gente quer que um parente se torna espírita, né? Falando claramente, e nós fazemos de tudo para ele, mas parece que estamos incomodando e parece que não é a hora. Então, às vezes, não é a hora de tentar gerar essa condição para ele, ou essas informações que vamos violentar ali. Então é melhor recuar, claro que não recuar na amizade, não recuar na fraternidade,
mas recuarmos naquela intenção que estamos tendo e aguardar servindo Jesus. Porque certamente o que vai fazê-lo perceber a diferença é o nosso comportamento e não são as nossas palavras. Então, estarmos com Jesus, quando nós temos nosso encontro com Cristo, muita coisa deve mudar para nós. Devemos agir de fato como cristãos. Então, Paulo, ele se recolhe por um motivo, porque ele precisava, depois que ele encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele precisava assimilar todo aquele conhecimento. Diferentemente de Áquila e Prisca, eles se recolheram para não serem tirados de cena, porque com aquela brutalidade do grupo que Saulo chefiava ali para pegar os cristãos, certamente eles seriam mortos também. Então eles se recolhem, vão para o campo, refazer as forças, aguardar a hora certa, mas eles retornam plenamente com Jesus. No filme, inclusive, eles estão em Roma já, trabalhando em Roma, que eles vão para Roma, e lá eles vão servir, eles vão abrigar um número muito grande de cristãos, bem no momento em que Nero está colocando fogo em Roma e culpando os cristãos. Então nós temos que estar muito atento com o nosso papel de trabalhador de Jesus na terra, para que nós possamos servir o Cristo de maneira muito serena, muito clara. Claro que sempre tem o conflito, até que todos nós não estejamos de fato cristãos, convivência dos valores do Cristo, não só cristãos na palavra, o nosso mundo ainda é de grande dor. Mas quando nós estivermos harmonizados com Jesus, pronto, daremos o exemplo claramente para todos e não teremos nenhum receio de nos dizermos cristãos ou trabalharmos com a viés do Mestre em nós. Queridos amigos, então era isto, e para deixar claro que Prisca é Priscila e o Áquila era o irmão querido, o casal exemplo do Evangelho para todos nós, né? Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. YouTube, a gente tem. youtube.com/FEPBTV. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe
cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com mira quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Sem destino certo, esperando o temporal passar, com atenção naquilo que desperto, pra não fazer o outro se enganar. Vou tentando achar o meu caminho, e sem andar a nada vou chegar. Mas não importa qual o meu destino, o importante é o meu caminhar. Por tantas aventuras eu passei, mas nada deixei pra de me lembrar. Só não me esqueço de levar meu amor, que é pra todo lugar, no silêncio espalhar. Desse mundo eu sou um andarilho, não tenho pressa ou hora pra chegar. Não tenho pai, mãe, irmão e filho, nada e ninguém para me apegar. Por tantas aventuras eu passei, mas nada deixei pra de me lembrar. Só não me esqueço de levar meu amor, que é pra todo lugar, no silêncio espalhar. Por tantas aventuras eu passei, mas nada deixei pra de me lembrar. Só não me esqueço de levar meu amor, que é pra todo lugar, no silêncio espalhar. A felicidade do ser vem com a tranquilidade que cada um deve ter. Como já dizia o poeta, a felicidade do ser vem com a tranquilidade
agasalho da flor. Por isso, antes de reclamar da vida, observe aqueles que ao seu lado estão. Porque em relação a eles, você pode ser um privilegiado. Para que lamentar se você tem amigos? Para que lamentar se você tem saúde? Eia, ainda há tempo. Eia, ainda há tempo. Pois a vida não vai parar e a felicidade, enfim, será uma árvore frondosa, vinda da semente que você planta. Pois a vida não vai parar e a felicidade, enfim, será uma árvore frondosa, vinda da semente que você planta. Para que lamentar se você tem amigos? Para que lamentar se você tem saúde? Eia, ainda há tempo. Eia, ainda há tempo. Pois a vida não vai parar e a felicidade, enfim, será uma árvore frondosa, vinda da semente que você planta. Pois a vida não vai parar e a felicidade, enfim, será uma árvore frondosa, vinda da semente que você planta. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Sempre a Cantar, com Vansan, O Andarilho, com Silvio Sodré e A Felicidade, com o grupo Receita de Paz. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/tv7. E agora, com vocês, Adeilson Nunes, no quadro Momento com Leon Denis. Olá, queridos amigos e amigas, um grande abraço. Estamos mais uma vez com um Momento com Leon Denis. Hoje vamos passar a fornecer, a trazer alguns tópicos em forma de recortes, pequenos recortes, da obra Depois da Morte. Essa obra, a que nós temos aqui, a 28ª edição, ela é composta de 5 partes. Uma obra que nós aconselhamos a todos que possam adquiri-la, que possam lê-la, porque é uma obra espetacular. À medida que nós vamos estudando, nós vamos trazendo aqui alguns tópicos, alguns recortes, pequenos, é lógico, porque o tempo é muito curto, mas a nossa intenção, nosso ideal, nosso objetivo é levar o incentivo aos amigos e amigas ouvintes para que leiam esta obra, e se interem de tantos conhecimentos que Leon Denis nos traz, esse maravilhoso livro. Bem, iniciando esta obra, na primeira parte, é lógico, Leon Denis vai cuidar de religiões.
E no primeiro tópico ele nos traz uma lição sobre o que ele chama de doutrina secreta. Vai nos dizer o mestre que se nós procurarmos estudar as religiões antigas, né, lá pela Índia, pelo Egito, pela Grécia, aquela parte ali do Oriente, né, se nós procurarmos estudar esses povos e suas respectivas religiões, nós vamos encontrar apenas símbolos, dogmas, alegorias, monumentos, né, túmulos, essas coisas desse tipo, né, que essas religiões expressavam nas suas execuções de fé, né? Mas nos diz Leon Denis que assim ocorre se não fizermos um estudo aprofundado, se ficarmos apenas de forma superficial da história. Mas se formos com mais prazer, se formos com mais dedicação ao estudo desses povos e de suas religiões, nós vamos encontrar coisas maravilhosas, coisas que são importantíssimas para os nossos dias. Vai ele nos dizer que aqueles povos guardavam suas religiões e cuidavam delas e se dedicavam a elas com zelo, com racionalidade, né? Essa parte externa era o que era menos importante. Para os verdadeiros religiosos da época, o importante era o interior, era o eu, não é? O ser profundo, como diz Leon Denis. Então eles cultivavam essas suas religiões e tinham como base, e tinham como alicerce. Uma coisa que Leon Denis diz que eu achei interessante é a expressão uma causa sem causa. Quer dizer, nós analisando vamos compreender que o que é causa sem causa. A única causa que não tem causa é Deus, porque Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então antes de Deus não houve nenhuma causa. Deus não é causa de nada, Deus é a causa de tudo. Então, pelo que Leon Denis nos diz, esse povo tinha alicerçado a sua religião no divino, né, do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai misericordioso. Porque eles tinham na alma um dino, como o dínamo, como uma espécie de dínamo. Eles entendiam que a alma era o instrumento de movimentação de tudo. A alma é o centro de tudo do universo. Como nós sabemos no dia de hoje que é verdade, mas naquele tempo eles já cultivavam isso. Cultivavam a reencarnação, eles cultivavam a imortalidade da alma, cultivavam a pluralidade dos mundos. E nós vamos compreender, através desses estudos, como nos diz Leon Denis, que o valor que isso teve para todos nós e que chegou até os dias de hoje. Nós estamos hoje estudando a doutrina espírita, né? Que não é nada mais, nada menos do que o reflexo desses ensinamentos, né? Nós hoje temos, né, a reencarnação, a imortalidade da alma, né? Tudo isso que eles já cultivavam naquela época, nós cultivamos hoje, né? Porque diz Leon Denis que as religiões que foram sucedendo a esses religiosos antigos, foram apenas fazendo adaptações, acrescendo alguma coisa, né, ao que eles já sabiam, ao que eles já traziam. E daí a grande importância dessas religiões e desses religiosos para nós nos dias de hoje, que nós não podemos deixar de estudar, né, deixar de procurar saber. Nos capítulos que se seguem, nós vamos, à medida do possível, em pequenos recortes, é claro, trazer pelo menos algumas dessas religiões, né, vamos dizer, procurar falar sobre seus líderes, né, aqueles que lideravam esses povos, né, como eles usavam essas suas religiões, como eles aplicavam sua fé. Podemos aqui adiantar que esse termo doutrina secreta quer dizer o seguinte, é que eles, os estudiosos, os religiosos, os sábios, eles não divulgavam aqui os seus conhecimentos, os seus ensinamentos para todas as pessoas, não como nós fazemos hoje, não. Ou pelo menos os que têm conhecimento fazem, né? Então, eles educavam determinadas pessoas, a que eles chamavam, isso se chama ainda de iniciados, eram pessoas que eles escolhiam para educar, não é? Sobre esses iniciados, não vai dar tempo nós falarmos nesse tópico, nós falaremos no próximo, para dizermos quem eram eles, como foram eles, e assim
a gente dá continuidade a esse estudo. E vamos, na medida do possível, falando cada vez um pouquinho sobre essa obra, né? Repito, com a intenção de despertar nos queridos ouvintes, nas amigas, nos amigos, a curiosidade para estudar esta obra, que é de suma importância para nossas vidas. Ela modifica a vida. Um abraço e até a próxima. Semeando o amor, colheremos a felicidade. Você ouve agora o quadro Minuto com Maíse. Para conhecer mais, acesse o canal Maíse Braga, no YouTube. Há situações de conflito em nossa existência ou na existência do outro que nos ensinam, se nós conseguirmos enxergar uma lição valiosa nas nossas horas difíceis. Depois que tudo passa, olhando para trás, nós realmente percebemos que aprendemos muito mais na nossa hora desesperadora até do que nos tempos felizes. Uma pesquisa nos Estados Unidos, nos hospitais, com médicos e enfermeiros que acompanharam até o último instante a pessoa agonizante de todas as faixas etárias, comentou como resultado que o que as pessoas perto da morte física mais diziam era: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, porque eu não percebi nas minhas horas de dificuldade, de solidão, que ali havia uma lição preciosa para mudar o meu destino. E o grande lamento dessas pessoas, muitas, foi não mudar o destino, também aprendendo com a dor. E por isso, através de Chico Xavier, Emmanuel sempre dizia: quando o amor não consegue fazer o seu trabalho, a dor aparece. Porque então é um outro livro que nós precisamos ler. Mas é tão simples amar. Por isso, todos os missionários que vieram à Terra costumavam nos lembrar que o amor é a força mais poderosa que existe. Não precisamos usar a religião ou qualquer noção de espiritualidade para afirmar que estamos sofrendo, para resgatar o passado. Mas podemos sim saber que passar por perdas, passar por grandes testemunhos é uma forma de preparar o futuro. Nem que não seja aqui na Terra, que seja retornando à pátria espiritual e podendo contar a nossa história de maneira equilibrada, olhando nos olhos daqueles que vêm para nos receber. Na nossa hora difícil, pensemos nisso, que enxergar o bem exatamente nesse instante, aquele bem que só o tempo vai mostrar o quanto foi positivo para nós, é estarmos sintonizados com todas as forças que protegem o universo. No programa Semear, você ouve músicas, mensagens para reflexão e ainda fica atualizado com o que acontece no movimento espírita da Paraíba. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Ei, irmão, pra que ficar viajando nessa situação? Existe uma saída pra essa depressão. Deus vai cuidar de ti, cuidar de ti. Ei, irmão, pra tudo nesta vida tem uma solução. Se apegue ao Cristo, abrace uma religião. Deus vai cuidar de ti, cuidar de ti. Pare, o mestre amigo estará sempre ao teu lado. Ele jamais te deixará desamparado. O amor dele vai te curar. Positividade, que a vida é bela.
da minha janela. Uma luz acendeu e o amor renasceu em mim, em mim. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Amigo estará sempre ao teu lado. Ele jamais te deixará desamparado. O amor dele vai te curar. Pense na positividade que a vida é bela. E mesmo assim olhando da minha janela, uma luz acendeu e o amor renasceu em mim, em mim. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Ele cuidou de mim, vai cuidar de você. Segue essa luz, você vai perceber. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a saída. Essa é a saída. Farol Luz. Um farol que guia a um porto seguro, a quem desafia a navegar nos mares bravios do se conhecer, orienta nos conflitos que explodem como um grito quando aflora em nós nosso verdadeiro ser. Nunca nos deixará sós, nos ensina a plantar a semente do amor, a perdoar sem nenhum rancor, nos mostra que a dor tem sempre algo a dizer, a semear a paz entre irmãos e preparar a nova geração. Os raios de um sol a iluminar os caminhos que nos levam a crescer. Os raios de um sol
saber. Nunca nos deixará sós, nos ensina a plantar a semente do amor, a perdoar sem nenhum rancor, nos mostra que a dor tem sempre algo a dizer, a semear a paz entre irmãos e preparar a nova geração. Os raios de um sol a iluminar os caminhos que nos levam a crescer. Os raios de um sol a orientar os caminhos que nos levam ao saber, que nos levam ao saber, que nos levam ao saber, que nos levam ao saber. Como a luz que os olhos fechados não querem ver, as origens dos traz do amor se convertem em trevas, mas o tempo dia a dia nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração, abrir os olhos
Ouvimos nesse bloco as músicas Segue Essa Luz, com o grupo Faro Luz, Sol Nascente, com o grupo Caravana, e Para Ver Deus, com Cacau Lopes. Semeando o amor, colheremos a felicidade. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Estamos iniciando hoje, na dica de leitura, a série psicológica de Joana de Ângeles, que é constituída de 16 livros. É uma verdadeira fonte de propostas de conduta e de relacionamento, proporcionando um estado de bem-estar e saúde emocional, preparando o indivíduo para o enfrentamento dos conflitos da alma, com os quais a criatura humana pode se defrontar ao longo de sua jornada evolutiva. A veneranda Joana de Ângeles relatou a Divaldo Pereira Franco o objetivo de estabelecer conexões entre a psicologia espírita e a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Nas palavras de Divaldo Franco, o objetivo dos livros da série psicológica é criar uma ponte mostrando quanto Allan Kardec fora um psicólogo, mesmo sem possuir o título acadêmico. Em seu papel de pedagogo e filósofo, o trabalho do codificador foi além, tendo abrangência também quanto aos aspectos mais profundos do ser humano. Então a nossa dica de hoje é Jesus e Atualidades, o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. A mentora espiritual analisa 20 situações aflitivas contemporâneas, buscando soluções na terapia de Jesus, profundo conhecedor da psique humana, que desvela com naturalidade as mais intrigantes personalidades psicopatológicas, propondo a terapia compatível cuja excelência é reconhecida pelos mais avançados estudos psicológicos e os resultados são a saúde, paz e felicidade. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Bahia, Paraíba, nós temos a União Espírita Uma Luz no Caminho, na rua Diógenes Chianca, número 291, bairro do SESI. As palestras públicas sempre às segundas, 19h30. E também na cidade de Bahia, nós temos o Núcleo Espírita Eunice Weaver, na colônia Getúlio Vargas, sem número, bairro da Colônia. As palestras públicas aos sábados, 15h. Que ótimo, meus irmãos, podermos estar juntos em mais este programa Semear, que agora está chegando ao seu encerramento. Como sempre fazemos, vamos a mais uma mensagem para que a gente possa, junto com tudo que ouvimos, refletir bem durante a semana. Vamos lá? Hoje o título é O Pai e o Filho. Pai, que queres, filho? Procura-me com tanta insistência. Filho, quero riquezas, meu pai. Desejo possuir largos cabedais, muitas fazendas, ouro e prata. Aspiro a ser um creso.
O pai responde: dar-te-ei o que pretendes, filho. Porém, previno-te de que de novo me buscarás, porque não te sentirás satisfeito. Pai: aqui estou, filho. Que desejas de mim, uma vez que me buscais com tanto interesse? O filho responde: quero saúde, força, vigor físico, resistência. Invejo os Hércules, os ursos, os titãs. O pai responde: terás o que solicitas de mim, filho. Não obstante, advirto-te, de novo me procurarás, porque não te sentirás satisfeito. O pai: eis-me aqui, filho. Por que estás assim aflito e me chamas com tanta impaciência? O filho responde: pai, tenho sede de domínio, de poder, de autoridade. Meu desejo é governar, é conquistar reinos, dominar nações, imperando discricionariamente sobre povos e raças. Tenho por modelos Napoleão e Júlio César. E o pai responde: será deferida a tua petição, filho. Contudo, permita que te observe. De novo me demandarás, porque não te sentirás satisfeito. Por que bates assim sofregadamente nos tabernáculos eternos? Sossega, acalma-te e fala. E o filho responde: pai, sou ávido de glórias, a fama me fascina, a notoriedade me arrebata. Nenhuma alegria terei enquanto não lograr esse meu intento. Quero perceber sobre a fronte a coroa de louros que ostentaram os sábios, os grandes poetas, os escritores céleres. Anelo ser Camões, Cícero, Hipócrates. E o pai novamente responde: serás atendido, alcançando o que tanto ambicionas. Todavia, aviso-te de que de novo voltarás à minha procura, por isso que não te sentirás satisfeito. Passa-se novamente o tempo e um novo clamor. Aqui estou, filho. Pedes o que desejas. Dize o que pretendes de mim. E o filho finalmente diz: pai, quero amar e ser amado. Sinto incontido anseio de expandir o meu coração. Vejo-me constrangido numa atmosfera asfixiante. Meu sonho é amar amplamente, incomensuravelmente. Meu maior desejo é sentir palpitar em mim a vida de todos os seres. Quero o amor sem restrições, infinito. Quero amar com toda a capacidade de meu coração, assim como os pulmões sábios respiram na floresta, nos montes, nos campos e nos bosques. Meu ideal, pai, é o filho de Maria, o profeta de Nazaré, aquele que morreu na cruz por amor à humanidade. E o pai responde: sê bendito, meu filho, terás aquilo a que tão sabiamente aspiras. Não me procurarás mais, porque sentirás em ti a plenitude da vida. De hora em diante serás uno comigo. E enfim, meus irmãos, este é o caminho de todos nós. Um beijo no coração de todos, uma excelente semana e até o próximo programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. E para lembrarmos de Jesus, trazemos hoje a passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 62. E Jesus disse-lhe: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Sigamos, meus irmãos, certos de que o Cristo está conosco, e assim fortaleceremos a nossa fé na caminhada do dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.